edição do Jornal Brasil Atual, voltada para a reta final das campanhas às prefeituras nas principais capitais do Brasil. Nosso contato agora é com Milton Pomar, direto de Manaus, no Amazonas. Bom dia, Milton. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Nós estamos aqui às 7h34 da manhã, depois de uma chuva amazônica, e já amanheceu assim, quase dissolvendo. É impressionante. O fuso horário de Manaus é um a menos, lembrando que a gente não tem horário de verão, também ajuda, né, Milton? Mas vamos lá, vamos falar da situação aí em Manaus. O Milton, que é mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Faculdade Latino-Americana em Ciências Sociais, a Flaxo, fazendo uma avaliação dessa reta final da campanha em Manaus, o Estado e a cidade de Manaus, que foi muito impactada pela pandemia do coronavírus, a Covid-19. Quantos candidatos estão nessa reta final de forma competitiva para ganhar as eleições aí em Manaus? Como é que está o clima no Estado, Milton? Olha, aqui em Manaus nós temos um total de 11 candidatos, dos quais 4 estão realmente na disputa do ponto de vista de ir para o segundo turno, né? É importante a gente ter uma compreensão do que significa a Prefeitura de Manaus e em relação, inclusive, ao Estado. Manaus é quase 60% do eleitorado do Amazonas. Então, ganhar a Prefeitura de Manaus significa você estar na disputa para o governo do Estado, né? E em termos de orçamento, nós estamos falando de um orçamento anual de 6 bilhões 251 milhões, quer dizer, num mandato são 25 bilhões de orçamento. É importante falar do orçamento porque a maior parte do pessoal que está nessa disputa é o pessoal dos esquemas, né? Dos grandes esquemas. Então, muito giram em torno do orçamento, das licitações, das obras, das compras. É uma tragédia. Aqui nós estamos vivendo uma situação em que tem 4 ex-prefeitos, ex-governadores na disputa de uma maneira assim realmente feroz, né? Porque é isso, é o poder político e a questão do dinheiro, né? Milton, então você está dizendo que os clãs, aquelas candidaturas que já são conhecidas do eleitor aí de Manaus, elas continuam se perpetuando. E a participação e a representatividade do resto da população do Amazonas, e no caso aí de Manaus, por exemplo, Manaus tem uma característica, tem muita representação de povos indígenas aí, eles são representados por esses candidatos? Não, Manaus tem 35 mil indígenas vivendo em Manaus, de diferentes etnias, são muitas etnias. Esses indígenas vivem numa situação triste, né, de pobreza, de abandono. Eles não têm os direitos de indígenas porque não estão nos seus locais de origem, nas suas áreas de reservas e tal. E, ao mesmo tempo, aqui eles ficam numa situação muito dramática do ponto de vista econômico, social, cultural. Então, e eles não têm, é óbvio que em relação ao tamanho do eleitorado, nós estamos falando de um eleitorado de 1.331.000 eleitores e eleitoras, né? Então, eles não têm peso eleitoral. Existem alguns candidatos que são indígenas, mas com uma probabilidade de eleição pequena, né? Porque eles não têm recursos, não têm uma inserção política efetiva e tal, né? Milton, você falou que são 4 candidatos. Quais são esses 4 candidatos, as legendas, e se eles se colocam de uma maneira ideologizada, ou seja, eles seguem os programas dos partidos, ou a legenda é apenas uma legenda para se candidatar às eleições? Olha, os 4 candidatos com chance de segundo turno, em primeiro lugar, tem o Amazonino Mendes, que é uma figura triste da política amazonense, porque ele está aqui desde 1983. Ele foi prefeito a primeira vez em 1983, ele foi 3 vezes prefeito, 4 vezes governador, está com 80 anos de idade e não larga o osso, né? O Amazonino vem com uma coligação de vários partidos, ele já está no 8º partido, é o 8º partido
que ele participe. Então, para ele, partido e nada é a mesma coisa. Ele não está nem aí para partido político, ele tem uma coligação apenas oportunista de arranjos, né? E o Amazonino é o que tem a maior intenção de voto, porque também é o mais conhecido, né? Imagina, né? Desde 83 aí está na vitrine. E é também o que tem a maior rejeição, né? Agora você imagina, alguém que já foi governador 4 vezes, foi prefeito 3 vezes, e ele tem a cara de pau de, na propaganda, dizer que ele faz e entrega. Quer dizer, a tragédia que é Manaus, do ponto de vista político, econômico, em todos os aspectos sociais, e o cara tem a cara de pau de dizer que ele faz e entrega. Quer dizer, imagina, né? O segundo é um ex-governador interino, ex-deputado, ligado a esquemas também de governadores e tudo mais, que é o Davi Almeida, né? Evangélico e também com coligação de vários partidos, já participou, ele está no 4º partido político já. Em terceiro lugar tem um outsider aí desse esquema, mas que está dentro do esquema também do ponto de vista econômico. É o dono de uma empresa de medicina privada, dono de hospital e tudo mais, deputado pela 5ª vez. Ele tem a cara de pau de vir defender a saúde. Quer dizer, o cara que a vida toda ganhou na saúde privada vem dizer que vai defender agora a saúde pública, né? E em 4º lugar tem o José Ricardo, que é deputado federal do PT, numa aliança PT, PSOL e Rede. O Zé Ricardo está em empate técnico com esses outros dois. Então, assim, a chance de ir para o segundo turno é real, né? Qualquer desses 3 que estão embolados, né, no empate técnico. Aqui a gente teve uma bandidagem agora recente, que foi a pesquisa do Ibope, com uma margem de erro de 4 pontos para mais e 4 para cima, quer dizer, dá uma variação de 8 pontos percentuais. Quer dizer, em qualquer coisa você encaixa. É uma coisa absurda, é um crime, né? Você jogar uma pesquisa que pode ter uma variação de 8 pontos. Aí você faz qualquer arranjo, né? Sim, Mas, de dúvida. qualquer forma, a gente está numa situação assim, quer dizer, você tem 4 candidaturas emboladas, 3 emboladas na disputa do segundo turno, e a do Amazonino, em tese, com certeza no segundo turno. Mas como tudo pode acontecer até o dia 15, pode até acontecer do Amazonino não ficar para o segundo turno, né? O quadro não está definido, então. Para a gente terminar, Milton, a situação da pandemia ela está impactando de alguma maneira as eleições, a expectativa do comparecimento nas urnas aí no próximo domingo? Olha, na verdade isso é uma incógnita, porque assim, olha, nós temos uma expectativa teórica de um comparecimento de 1.100.000 e poucos mil eleitores. Isso é uma expectativa teórica, né, com base no histórico anterior, nas abstenções. Agora, o que vai ser o real nós não sabemos. Por quê? Primeiro, porque Manaus é uma cidade muito espalhada, é uma cidade muito pobre, e aí você tem uma situação em que a maior parte da população não está nem aí para essa história do coronavírus, né? As pessoas não andam de máscaras, as pessoas continuam aglomeradas, quer dizer, não há um cuidado em relação E isso que aqui bateu feio, né? Em março, abril, maio, Manaus viveu uma tragédia numa proporção absurda, né? Mas, enfim, quer dizer, a gente não sabe o que vai ser, né? Porque a população não está realmente se cuidando, a maior parte da população não está se cuidando, e nós não sabemos se isso vai influenciar na hora de votar ou não, né? Tá certo, a gente vai continuar acompanhando então o resultado da votação no próximo domingo. Eu quero agradecer a participação do Milton Pomar, que é mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, fazendo uma avaliação, dando um depoimento sobre o quadro eleitoral na cidade de Manaus. Milton, obrigado pela tua participação, boa eleição para você aí no próximo domingo, e a gente vai voltar a fazer contato para a gente dar o resultado também aí em Manaus, tá bom? Tá ok, muito obrigado, bom dia para vocês. Bom dia, conversamos com Milton Pomar aqui no Jornal Brasil Atual.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.